Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A fé não é um sentimento cego, nem um ato de confiança afetiva em Deus, mas sim uma atitude da inteligência, que movida pela vontade livre, diz sim a Deus que se revela. Em algum momento da nossa vida, vamos passar por um calvário. A diferença está em como lidar com ele. Perseverar ou desistir? A tua fé te sustenta nos momentos mais difíceis, mas também resgata almas para Deus. Começa agora o Gente de Fé. É sempre muito bom saber que você está aí. E o meu prazer maior é te convidar a fazer parte desta nossa sala de estar, onde eu sempre gosto de dizer, nós não estamos apenas de forma passiva ouvindo uma história, mas com as histórias que nós vamos ouvindo, nós somos provocados por Deus a termos uma reação de fé. Por isso que o programa chama-se Gente de Fé, porque é dessa maneira que, caminhando passo a passo com cada história que nós ouvimos semanalmente, nós precisamos crescer na fé, como todos aqueles que passam por aqui. E hoje eu tenho a alegria de receber a dona Elvira Rodrigues. Dona Elvira, bem-vinda. Eu que agradeço. Dona Elvira é natural de onde que a senhora vem? Quem é a senhora? Me conte um pouquinho da sua história. Eu sou de São Paulo, tenho como formação acadêmica, sou médica. Né? Que área que a senhora? Na formação eu sou pediatra. Pediatra. Gosta de lidar com as crianças? Gosto de lidar com as crianças, mas fazendo muito voluntariado, eu acabo atendendo, né? De 0 a 100 anos. De 0 a 100 anos. Isso aí. Quantos anos de profissão? 46 anos, fez 46 agora. Anos. E a senhora hoje ainda exerce de forma depois formal, do acontecido, não. Depois do acontecido, eu apenas faço a parte administrativa, a parte de gestão. Não atendo tanto assim. Lido ainda, atendo algumas crianças ou alguém que me pede. Trabalho ainda nos eventos, na coordenação, né? Mas um pouquinho mais light. Até porque com 46 anos de vida profissional, seria muito difícil da senhora estar diante de uma situação e ficar, eu não posso fazer nada. Faço. Se eu estiver na rua, se precisar de mim, se eu estiver em algum lugar, supermercado, seja onde for. Se precisar, a gente vai. Eu acho que a profissão, o íntimo da gente é correr, é socorrer. Isso. Eu vou dizer com todo respeito, até porque é uma coisa que eu sempre aprendi em casa. Sempre aprendi de casa, né? Que seja meu pai, seja minha mãe, sempre disseram assim, eu gosto de ir nos médicos que já têm os seus cabelos brancos, porque mostram a experiência e mostra uma credibilidade, uma confiança maior. Eu sempre falo assim, eu tenho um colega também, mais ou menos da minha época, e a gente sempre discute, né? A gente fica um pouquinho preocupado com os médicos novos, porque a gente era aqueles médicos que não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Então a gente era de pôr a mão mesmo, de conversar. Então a gente era um pouco médico, era amigo, psicólogo. Então a gente realmente, os antigos, eu acho que tem razão, né? Os cabelos brancos é mais assim, o tempo da gente, a experiência, a gente aprende com pacientes também, né? Sim, eu muito imagino. Paciente. Eu falo isso até como padre, né? Eu faço essa experiência também. Muitas vezes, principalmente quando eu não tenho oportunidade de confessar com o meu confessor, eu sempre procuro os padres mais velhos, porque eles trazem ali não só a experiência, mas é muito mais do que apenas uma experiência, é uma sabedoria de vida.
né? Então, com essa realidade de sabedoria de vida, é que a senhora hoje também é convidada a nos ensinar diante daquilo que foi e que tem sido alguma coisa que aconteceu com a senhora. Eu acho que as experiências, eu digo assim que a gente não fica idosa, a gente tem juventude acumulada. Ah, é verdade, Certo? é verdade. E isso eu falava assim com Dom Fernando, né? Trabalhei muito ali com o Padre Marcelo, então eu dizia assim, Dom Fernando, nós temos juventude acumulada, que a gente vai aprendendo e vai amadurecendo naquilo que a gente, né? E com os outros também, porque o paciente também ensina a gente, né? As pessoas em volta, a gente nunca critica, alguma coisa a gente sempre tira, né? Para a nossa vida. Ou para o bem, ou para continuar fazendo bem, ou para se afastar de alguma coisa. Sim, a senhora disse que trabalhou com o Padre Marcelo, trabalha com o Padre Marcelo? Eu fiquei com o Padre Marcelo desde 97, fiquei Padre quase Marcelo 20 anos. Rossi, Quase 20 deixar anos. claro, porque como são vários Padres Marcelos... Comecei com ele, quando ele começou, em 1997. Aí a parte da parte médica, a parte ambulatorial, eu que coordenava. Isso os lá eventos, os eventos que ele fazia. Começamos na igreja, na Vila Mascote, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, Santa Rosalia. Depois fomos mudando, né? Porque o Padre Marcelo acabava lotando muito, aí o pessoal reclamava. Então nós fomos acho que 4 lugares que a gente começou mudando com o tempo. Fizemos alguns eventos, fizemos evento no Morumbi, fizemos evento acho que na Portuguesa. Então eu coordenava no Interlagos. A senhora coordenava a parte médica. Toda a parte Isso. médica dos grandes eventos, como ele fez. Uma equipe que, graças a Deus, maravilhosa, os colegas maravilhosos, médicos e enfermagem. Né? E eram, digamos assim, eram atendimentos de pronto-socorro, de pronto-socorro, assim. Tudo voluntário. Tudo voluntário. Tudo voluntário. E com a Canção Nova também, padre. Sim. Em 98 eu comecei a ir para a Cachoeira. Não existia... Graças a Deus, hoje tem uma estrutura boa, né? Mas era bem pequenininho, era só um cantinho. E eu ia com a minha equipe nos eventos, montava, e a gente atendia, ficava lá 2, 3 dias atendendo. Que maravilha. Muito obrigado. Com a doutora Rízia. Sim. Gente, a doutora Rízia do meu coração mesmo. Doutora Rízia é quem cuida do meu coração. Então, né? então ela é cardiologista. Ela me conhece bem, que a gente é membro da Canção Nova, né? E com toda alegria, já desde 2013, é ela quem cuida do meu coração. Obrigado, viu, irmã? Doutora Rízia. Agora você está aqui em São Paulo, conta com a gente, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Mas, dona Elvira, com toda esta, como a senhora disse, juventude acumulada, então posso dizer, com toda essa jovialidade, em janeiro de 2017, há 2 anos e pouquinho atrás, aconteceu uma situação que quase fica só na memória daqueles que conheceram a senhora. Isso. O que aconteceu? Eu estava indo visitar uma senhora que completaria 100 anos. E eu a chamava de mãe, por carinho, e ela me chamava de filha. Ela estava muito ruinzinha, essa minha filha médica não veio me ver. Aquilo tocou meu coração e eu resolvi ir. Eu até ia de ônibus, mas como os netos dela me chamam de tia, iam de carro, não, tia, a senhora vai conosco. E chegou ali perto de Jundiaí, estava um dia como hoje, chuvoso, os carros estavam um atrás do outro, e eu deitei no banco de trás, o cinto só de abdômen, né? De repente, um caminhão, acho que quis ultrapassar, não sei qual foi o motivo, e bateu na traseira do carro. E eu fui com o rosto, bati na traseira do banco do passageiro, que os carros antigos eram uma chapa de ferro, hoje é mais macio, né? E nisso eu não lembro de nada, padre. A senhora mais 2 pessoas? 2 pessoas. Os 2 estavam na frente? Estavam na frente. E a senhora no banco de trás. Aí eu fui com o rosto, mas, sabe, acho que Nossa Senhora mandou os anjos, porque imediatamente apareceu resgate,
já me carregaram para um hospital em Jundiaí, onde eu fui muito bem atendida, já fizeram os primeiros socorros, mas foi um acidente muito feio, que eles não tinham assim, muita esperança que eu recuperasse. Nesse acidente aconteceu alguma coisa, porque a senhora disse que o caminhão bateu na traseira do carro que vocês estavam. É isso. E deu engavetamento em 4 carros. 4 carros. Perda total de 2 carros. E a única fui eu. A única vítima? A única vítima. As outras pessoas que estavam nos outros carros? Nada. Sempre é bom nós trazermos aqui uma situação, porque muitos dos acidentes acontecem por imprudências. Né? Nós precisamos estar muito atentos. Meu pai sempre dizia que, quando ele me ensinou a dirigir, ele dizia sempre: você precisa dirigir por você e pelos outros. Isso. Né? Era uma rodovia, a rodovia dos Bandeirantes, né? Isso que a senhora disse. Isso. A rodovia dos Bandeirantes é uma das consideradas melhores rodovias do Brasil, né? Por causa das suas pistas largas, por causa da assistência de socorro e tantas outras coisas, mas isso não quer dizer que seja uma das rodovias mais seguras. Não. Porque uma vez que é uma rodovia que proporciona, inclusive, uma velocidade máxima de 120 para carro pequeno, 120 km por hora, proporciona, então, uma certa imprudência de muitos. Houve ali um acidente, ou a senhora reconhece que houve imprudência por parte de algum dos condutores? Ou houve só o acidente? Eu acho que houve acidente porque o carro que eu estava, inclusive, nós estávamos devagar, porque estava e assim um carro atrás do outro. Né? Eu acho que talvez, eu não gosto de julgar, né, padre? Mas talvez a imprudência do caminhão. Né? Sim. Porque você sabe, o caminhão, eles querem ir para frente, eles não têm paciência. Né? Mas eu acho que tinha que acontecer, aconteceu. Quem vai julgar, né? Não dá para me julgar. Não, eu falo isso para chamar a atenção justamente a como nós dirigimos. Porque, inclusive, a empresa, pelo que eu soube, a empresa na qual o motorista estava trabalhando, ela estava falida. E tinha várias multas. Então, mas nós não estamos aqui para julgar, né? Mas estamos aqui para chamar, então, a atenção a quem dirige, porque, infelizmente, o trânsito no Brasil mata quase como uma guerra. Em São Paulo mesmo. Aqui, as imprudências existem, e até parece que é um pouco contraditório, por mais que existe um código de trânsito como um dos mais rígidos do mundo. Verdade. Né? O Código de Trânsito brasileiro é um dos mais rígidos do mundo. O Brasil, ele é recordista em acidentes e com vítimas fatais, matando quase como que uma guerra. Infelizmente, nós vemos isso em feriados, em dias após dias, enfim, infelizmente é uma coisa. Então, meu irmão, minha irmã, prudência. Dirija por você e dirija também pelas pessoas. Os retrovisores são feitos também para isso. Né? Tenho aqui o celular na mão, isso daqui hoje tira muito a atenção das pessoas. Né? Desligue o celular quando for fazer uma viagem, para que você não fique na tentação de chegar ali uma mensagem, você quiser ver, quiser assistir, quiser querer ver o que está acontecendo ali com você. Mas, dona Elvira, o socorro veio rápido? Eu não lembro, mas segundo eles veio. Socorro a senhora veio, ficou inconsciente no momento? Então, eu não lembro de nada. Segundo o pessoal, né, que estava ali, eu não perdi totalmente a consciência, mas eu acho que a adrenalina, né, da gente fica... Mas eu mesma não lembro de nada. Eu sei que eu fui imediatamente atendida, segundo eles. Eles já comunicaram meu filho mora lá do Morumbi, meu filho foi voando,
Imagina, né? Minha nora estava grávida, inclusive de 2 meses apenas, e foi junto. E o meu filho imediatamente já pegou o telefone, já contactou amigos e os colegas, né? E eu sei que eu fui, e segundo eles, eu me batia, eu mexia, mas eu acho que é mais a adrenalina mesmo, né? A minha parte emocional, eu não lembro realmente de nada. Nesse momento, com os outros 2 que estavam com a senhora, não sofreram nada? Nada. Nem escoriações, nada. Apenas o susto? Só o susto. Tanto é que o motorista até hoje não quer mais dirigir. Está traumatizado, não quer saber dirigir. Uhum. Com isto, qual foi a situação que a senhora ficou, então? Que aí veio o socorro. Veio o socorro. Eu fui atendida ali em Jundiaí. Agradeço nossos colegas, embora não tive contato com eles, mas fui muito bem atendida, fizeram os primeiros socorros, me colocaram em coma induzido, porque a perda de sangue muito. Eu precisava de ir para um hospital com maiores recursos, pois quando meu filho tentou falar com várias pessoas, inclusive eu tenho um grupo de colegas no WhatsApp, e essas horas o WhatsApp é importante, ele já contactou, já se mexeram, e eu vim para o Hospital São Luís, aqui em São Paulo, né? Também às 6 horas da manhã, acho que era umas 7h30 quando aconteceu, estava em Jundiaí, e toda essa correria, arruma, não arruma, consegue, não consegue, mas 6 horas da manhã eu já estava dando entrada aqui em São Paulo. Jundiaí, deixa eu só localizar as pessoas que estão nos assistindo, que não são de São Paulo. Jundiaí é uma cidade que fica na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo, próximo. Fica mais ou menos, creio eu, 20, 30 quilômetros, se for isso, de São Paulo, da cidade de São Paulo. Isso. Aí eu dei entrada no São Luís, também imediatamente os colegas que sabiam já estavam lá presentes, já tinha enfermeira, que até me chama de mãe, calhou dela estar lá, quando ela me viu, se admirou, mas já correram. E fui, nossa, eu acho que o atendimento foram anjos que Deus colocou mesmo naquela hora, né? E para mim foi um livramento, sei lá. Mas segundo eles, eu estava muito mal, com várias fraturas no maxilar superior, que depois eu vinha saber que chegou a 45 fraturas no maxilar superior. 45. Mais 2 no inferior. Perdi os 4 dentes da frente. E o meu olho, aqui, toda a estrutura ocular foi danificada. Meu olho afrouxou, os ligamentos, ele estava quase que para fora, teve uma perfuração feia. Fiquei sem nariz, osso arrebentado, perdi cartilagem. Então foi... E muito sangramento, né, padre? Porque o rosto é um lugar de... Então eu fiquei, assim, irreconhecível. E assim, o pessoal não dava muita segurança para o meu filho. Mas nas outras partes do seu corpo? Nada. Apenas a pancada no rosto. Isso. A preocupação dos colegas, a primeira coisa foi saber se eu tinha tido algum problema neurológico, mas graças a Deus... Coluna? Nada. Apenas, como a senhora disse, a senhora estava de cinto, na cintura, e deitou. Então, esse movimento do tronco que foi para frente e o rosto que bateu nas costas do banco. Isso. Eu tive uma pequena fratura numa das costelinhas aqui, mas não foi nada de grave, não me incomodou nada. E aí? Mas, assim, aí eu fiquei no coma induzido quase 30 dias. Sim. E aí foi acionado o pessoal da oftalmologia, a doutora Daniela, maravilhosa. E ela disse, meu filho, talvez eu tenha que extirpar o olho dela e colocar uma prótese. Aí meu filho, ficou chateada, lógico, né? Mas ela, com toda a capacidade, ela conseguiu manter o meu olho mesmo. Né? Aí depois a equipe de bucomaxilo, né? Dr. Gabriel Sartori, maravilhoso, Dr. Marcelo, me trataram assim com carinho e me reconstruíram, né? Reconstruíram.
Sim. Eu não fiz nenhuma cirurgia plástica, padre. Foi só cirurgia corretiva mesmo. Deixa eu segurar um pouquinho até para poder aqui questionar, Entender. porque é uma situação muito delicada ao mesmo tempo para questionar a nossa própria fé madura. Isso aí. Que pensemos. A senhora é uma mulher que não só teve a sua profissão para o sustento familiar, para ser alguém na sua vida, alguém na vida, vamos dizer assim, mas a senhora colocou-se a serviço, né, de forma voluntária durante anos. Se a senhora começou em 97, não é isso? Mas durante a faculdade também, padre. Mas digamos assim, lá com o padre Marcelo, lá em 97. 97. Então, só aí são 20 anos até o acidente. De 97 a 2017. Não é isso? Isso. Muitas pessoas poderiam questionar, mas a dona Elvira é uma mulher de tanta fé, Questionário, padre. uma mulher tão boa, uma mulher que faz tanta caridade, uma mulher que está sempre disponível, uma mulher que se coloca à disposição. Como é que Deus permite uma coisa dessa? Como é que Deus permite acontecer determinadas coisas? Onde é que está Deus? São tantas perguntas que nós fazemos quando temos uma fé adolescente ou até mesmo infantil. Na sua vida, na situação concreta que você passa, onde é que está Deus? Porque a dona Elvira, só do momento em que ela começou com o padre Marcelo, mas a senhora mesma diz, desde o momento da faculdade, Eu ia pro Vale já da via Ribeira, tudo isso. Quase mais de 50 anos, então se são 46 de profissão, mais o tempo de estudo, então mais de 50 anos em vida doada. Como é que Deus permite? Por que Deus não segurou esse carro e desviou? São questionamentos que nós podemos fazer e que, por eles, nós temos duas opções. Ou amadurecemos a nossa fé, ou vamos em busca de outros deuses. Porque nós podemos dizer, se Deus não preservou a dona Elvira, não vai me preservar também. Fique aí e pense, o que você faria? Ou o que você pensaria nesta situação? Daqui a pouco nós voltamos com mais Gente de Fé. É muito bom saber que você está aí. E quem sabe um dia você também não estará aqui sentado fisicamente. Claro que todos os programas, como nós temos aqui uma grande poltrona, eu sempre convido para que você esteja aqui e se sinta à vontade nessa nossa conversa. Mas como é bom também um dia saber que você estará sentado fisicamente aqui. Quem sabe você não traz para nós também as riquezas da sua história. Hoje nós estamos conversando com a dona Elvira, uma mulher que praticamente doou toda a sua vida como voluntária na área da medicina, cuidando das crianças como pediatra, mas como a senhora mesma disse, muitas vezes do 0 aos 100 anos de idade, e que no dia 9 de janeiro de 2017, há 2 anos e pouquinho atrás, sofre um acidente, onde que muitas vezes nós poderíamos nos questionar, mas como uma mulher tão boa, uma mulher que fez tanta caridade, uma mulher... A senhora disse que não fez esse questionamento, mas com certeza muitos devem ter questionado a senhora. Né? O pessoal questiona, mas eu digo, não, eu acho que não é porque, para quê? Eu acho que se eu estou aqui, se Deus me manteve, alguma coisa ainda eu tenho que fazer, né, padre? Eu ainda tenho uma missão. Sim. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma trajetória que Deus é que traz. Não é? E o Espírito Santo conduz. E eu me entrego. E todo dia eu agradeço. Eu falo, Senhor, o Senhor me deixou aqui. Para quê? Eu acho que ainda Ele tem alguma coisa. Né? Ainda tem muitos projetos para a senhora. Eu estou às suas ordens. E toda vez que eu comungo, eu sempre falo. Como dizia São Francisco, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, eu estou aqui às suas ordens. O Senhor, né? Faça-se em mim segundo a sua vontade, a sua vontade, não é? como a Virgem Maria.
E como Deus diz assim, eu peço sempre a paciência da Santa Virgem Maria, peço a sabedoria dela, um pouquinho, né? Que ela me dê um pouquinho da sabedoria, um pouquinho da paciência dela, né? E a misericórdia do Senhor. Né? A senhora disse que ficou 30 dias na UTI, em coma, Induzido, né? Para poder fazer todo o procedimento que era necessário. Certo. Né? A senhora, muito mais do que eu, entende do que tudo aquilo que era necessário fazer. Né? Eu, pelo contrário, não entendo muita coisa, não entendo nada disso daí. Muitas vezes até questionamos, né, os procedimentos, que são procedimentos normais, mas pessoas leigas como eu, na área da medicina, muitas vezes questionamos. Mas a senhora, nesses 30 dias, em coma induzido, depois a senhora ficou sabendo o que foi acontecendo. E o que aconteceu nesses 30 dias? Quais eram as notícias que davam? O que os médicos diziam? Eles, como os colegas diziam, vamos tentar fazer a reconstrução, né, da parte óssea, né? O olho eu ainda não sabia que eu tinha perdido, eu fui saber bem depois. Aí eles conseguiram fazer um novo molde da minha arcada, tendo o molde do dentista. Eles refizeram, segundo os colegas, eles não mexeram na minha face, eles cortaram aqui por cima, repuxaram, fizeram toda a cirurgia por dentro, depois voltaram. Peraí, vamos entender esse negócio direito. Porque eu também, padre, não sei assim, exatamente, porque eu não eles participei. Abriram... eu tenho até uma depressãozinha aqui. Sim, abriram aqui o crânio mesmo? Acho que é a parte mais da pele, né? Pele. E aí, para poder fazer a cirurgia por dentro e não precisar cortar. Entendi. Tanto é que eu não tenho nenhum corte cirúrgico, né? Sim. Tenho aqui a marca por causa do olho, né? Fiquei com um pouquinho, aqui está melhorando, fiquei com um pouquinho aqui, uma marquinha, por causa da fratura aqui, que foi quase exposta, né? Mas olha para mim, ninguém acredita que eu já fiz quase 10 cirurgias nesse rosto, né? Todas essas cirurgias, como a senhora está dizendo, elas não trazem a cicatriz da cirurgia. Não traz a cicatriz. A reconstrução, ela foi sendo, claro, houve as intervenções cirúrgicas, mas também a reconstituição do seu rosto também vai acontecendo de forma natural, é isso? Não? Como é que aconteceu? Então, porque eles fizeram tudo por dentro, então não precisaram fazer cortes, né? São cirurgias modernas, são só os especialistas, porque eu não sou cirurgiã também, e eu nem quis quase saber, sabe, padre? Porque há pouco tempo eu tive que fazer uma perícia médica e fui fazer o levantamento do meu prontuário, começou a me dar taquicardia, eu parei. Tá? Porque, meu Jesus. Eu fiquei totalmente sem nariz, então tiveram que reconstruir meu nariz, aqui, fratura ali, fratura... não quero mais ir, não quero mais ir. Porque não adianta, já estou aqui, estou ótima, então não precisa ficar relembrando o que aconteceu e sofrer por quê, né? Sim, acho que passou, acabou, passou. daqui para frente, né? E a cirurgia Aqui depois eles me puseram, padre, amarrilhas, foram ferros, porque eu não depois da cirurgia eu tinha que ficar imobilizada. Sim. Né? Então eu fiquei com várias amarrilhas, grampos de ferro, toda a parte, isso que me judiou mais. Sim. Né? Fiquei quase 8 semanas assim, né? Sem poder falar. Eu estava com traqueostomia, estava com gastrostomia, alimentação via gástrica, né? Depois, isso já consciente? Já consciente, fiquei consciente. Sedada, porém, mas... Não, consciente, sim, mas sem poder falar. Eu falei assim, sedada no sentido de sem dores também, por meio de remédicos e analgésicos. Tudo. Depois eu comecei a aprender a comer novamente, mas com canudinho, só coisa líquida, aprendendo a deglutir novamente. Mas eu só tirei essas amarrilhas nos meados de março. Então, fiquei até meados de março
Isso foi no dia 9 de janeiro, início de janeiro. Início de janeiro, Quase 2 meses depois. Quase 2 meses depois. Meados de março Isso, que a senhora está foi. vendo. E, né, quando retiraram... Esse tempo todo no hospital. Eu saí do hospital em comecinho de março. Eles achavam que eu ia ficar de 4 a 6 meses internada. Mas eu fiquei 2 meses e pouco. Sim. Já melhorando. Então, eles me deram alta, ainda com a gastrostomia, né, com o preventivo. Ainda fiquei com a tráqueo, mas já em casa, comendo de canudinho, só coisas líquidas, depois batidas, mais líquidas. Aí, nos meados de março, eu tirei essas amarrilhas, Sim. nova internação, né, para retirada das amarrilhas. Tive que depois fazer fisioterapia, fono, para poder novamente falar, novamente aprender a comer, aprender a mastigar. Né? Eu estou mexendo E aqui assim porque foi indo. acabou de chegar uma mensagem para a senhora de alguém que quer, com certeza também esteve junto da senhora e que quer falar com a senhora. Pode segurar aqui. Olá, meu nome é Rose, eu sou amiga da doutora Elvira há pelo menos 10 anos. Somos amigas de caminhada na fé. Quando eu soube do acidente com a doutora, eu estava na Austrália visitando minha filha. No dia seguinte, embarquei para o Brasil extremamente angustiada, pois as notícias que chegavam através de mensagens relatavam a gravidade do acidente. Assim que cheguei, fui ao hospital para visitá-la. E quando entrei no quarto e a vi, a primeira coisa que me veio no pensamento foi a face de Jesus na cruz, pois o rosto dela estava muito machucado. E apesar daquele quadro de dor, ela tinha o terço enrolado em uma das mãos. Ela sempre se mostrou firme e determinada a superar aquele momento de provação como uma grande guerreira. A vida dela é um milagre, uma grande lição de fé para todos nós. Elvira, muito obrigada pela sua amizade. Você é uma bênção em nossas vidas. Muito Obrigada, bem. Padre. Essas são as pessoas que neste momento também nos ajudam muito. Ficou o tempo todo comigo. É a sua amiga já de quanto Quase tempo? 10 anos já, né? Mais de Somos 10. amigas há quase 10 anos. Ela estava, como ela disse, né? Ela estava visitando a filha na Austrália e no outro dia ela embarcou para o Brasil. E ficou comigo quase diariamente. E quando ela chegou, ela dizendo, quando chegou as notícias não eram das melhores. Não, A situação era grave. era bem grave. Segundo eles, era bem grave mesmo. Não dava assim, muita esperança. Mas o meu filho dizia assim, não, eu conheço a minha mãe, conheço a fé dela, e ela vai sair dessa, e ela vai sair. Entende? Então, e sempre com o terço na mão, e quando eu tinha algumas coisas assim à noite, que eu não dormia, ou por causa da traqueotomia, ou alguma dor, ele colocava músicas católicas do meu lado, no celular, segurava na minha mão, e aí eu acabava relaxando. E vários amigos que ficaram comigo também, né, padre? Que pernoitaram comigo. Eu não vou citar nomes, porque foi tanta gente, e que eu acabo citando uns e esquecendo os outros, é desagradável. Sim, mas claro. eles sabem da minha gratidão por todos que ficaram comigo, ali, segurando na minha mão, colegas que diariamente, o meu filho teve até que pedir, por favor, cortar as visitas, porque era muita gente, padre. E o padre Marcelo ainda foi falar nas missas, o padre Adriano, que também me acompanhou bastante, foi falar nas missas, então começou a ir gente de tudo quanto era lugar. E o meu filho disse que teve que dar uma cortada, né, padre? Porque me cansava também, né? E uma coisa até que eu não podia falar, meu filho comprou da Frozen, uma tabelinha. Uma luzinha. E aí eu escrevia, sabe? Falando para as pessoas. E sempre às 6 horas era ligado o terço. Isso eu fazia questão. A televisão desligada o dia inteiro, mais na hora do terço e na hora da missa. Sim.
Eu não podia falar, mas rezava meu terço, e sempre nos mistérios dolorosos, né? Relembrando Jesus e voltando a... Sempre com muita fé. O padre não reclamava de nada e foi sofrido, foi bem sofrido, mas... Eu fico imaginando porque havia ali, então, dois sentidos diretos que estavam debilitados ali, né? O paladar, vamos dizer, né? Totalmente. Porque houve toda essa situação, e a visão do seu olho direito, né? E ali, naquele momento, com certeza a senhora como médica também, tendo conhecimento da situação, que eu acho que nessas horas é muito melhor nós não sabermos, né? Porque uma vez que a senhora é médica, a senhora sabia um pouco do que estava acontecendo com a senhora, né? Mas o seu olho ele ficou danificado e hoje como ele se encontra? Eu perdi a visão desse olho, né? Eu faço tratamento ainda com oftalmo, com neurooftalmo, né? Ele tem dias que não me incomoda, mas tem dias que ele me incomoda um pouco, né? Ardor, vermelhidão, lacrimejamento. E o olho esquerdo teve uma pequena alteração, né? Então, o cuidado da colega neurooftalmo é cuidar bem desse olho, porque como é o único, então... E esse aqui não, falando como médica, não tem previsão de melhora, né? E há uma, até do ponto de vista clínico, não sei, mas há uma exigência maior, então, do seu lado esquerdo? Ele tem uma exigência maior. Porque uma vez que o direito já não tem, então agora a senhora precisa forçar mais o esquerdo, e aí, por isso, todo o cuidado necessário. Então, tem que cuidar bem, como diz, né? Que a visão monocular, né? Então, depois de 70 anos, padre, usando os dois olhos, de repente, um só, acho que o cérebro fala aqui, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Então, toda essa adaptação, né? Além da visão, adaptação da mente mesmo, né? É um reaprendizado. Sim. Porque não é uma coisa muito simples, como a senhora bem disse. O cérebro ele já se acostumou a ter as visões periféricas, as visões centrais, enfim, tudo muito claro. De repente, um fica escurecido, vamos dizer assim, e aí a exigência é maior para o outro lado. Então, esses dois sentidos. Na audição não houve nenhuma interferência. Não. Eu fiquei no paladar, agora eu estou quase que voltando, mas eu fiquei muito tempo sem paladar, todo o meu lado direito, né? O pálato, que é essa parte... o pálato é a parte do céu da boca, de um lado, do outro, né? Sim. E ele ficou totalmente anestesiado, ainda está um pouquinho, então eu me engasgava muito. Então, já se passaram 2 anos e pouquinho e ainda existe... Ainda está um pouquinho anestesiado. Mas esse tem reversão? Esse está tendo, graças a Deus. Deus vai fazendo devagarinho, né? Como eu digo assim, acho que eu tinha 2 olhos. Acho que Deus falou, você está enxergando muito defeito dos outros, vai ficar só com um. Tem que levar na brincadeira. Tem que levar na brincadeira. Tem que levar na brincadeira. E isso é o que mais, como eu disse no começo do programa, lá do primeiro bloco, é o que a senhora viria nos ensinar. Nós vamos para um pequeno intervalo e você pode pensar, porque olha o que passou a Dona Elvira, e ela agora depois vai nos dizer como foi esse pós, o retorno à casa e todas essas coisas. E a pergunta continua, mas por que Deus permitiu tudo isso? Eu sempre gosto de dizer que a providência de Deus que rege todas as coisas, ela não permite ou proíbe alguma coisa. A providência de Deus é a ação dele
de colocar em ordem o que nós colocamos em desordem. Isso é a providência de Deus. O que aconteceu com a dona Elvira não foi a ação de Deus. Os acidentes da vida acontecem, infelizmente. Imprudências ou não, os acidentes da vida acontecem. E aí Deus tem sim o poder de tirar de todo mal um grande bem, que é isso que nós vamos daqui a pouquinho também conhecer do que Deus tirou da dona Elvira, de tudo isso que ela viveu e que vive. Não saia daí, daqui a pouco nós voltamos com Gente de Fé. Que alegria ter você aqui. É sempre muito bom saber que você está conosco nesta nossa sala de estar, sendo provocado, sendo provocada a dar uma resposta de fé frente àquilo que nós vamos ouvindo. Não fique aí de forma passiva, não. A Canção Nova, ela tem essa intenção. São 30 anos que a TV Canção Nova provoca os seus telespectadores a uma vida de fé. É ano jubilar na TV Canção Nova e, por isso, nestes 30 anos, você faz parte da nossa família. Mas fará ainda melhor se, sentado na frente da TV Canção Nova, você se sentir provocado a também ser gente de fé, como a dona Elvira, né, que está nos contando um pouco deste fato que colocou em risco, como a sua amiga disse, a situação não era nada confortável, né? Mas a senhora nos contando, porque ela diz, chegou no hospital e a situação não era nada confortável. E a senhora, mesmo sendo médica, sabendo até dos riscos e tudo, a senhora nos conta com tanta leveza que nos traz a paz de estar diante de uma pessoa de fé e de muita fé. Muita fé, padre. Nunca... Não sei, eu acho que Nossa Senhora me carregou e eu tenho muita fé nela, eu sei que ela estava ali de mão dada comigo. E você tem que passar, né? Deus pode demorar, mas Ele tem um propósito para a gente. Então, toda vez quando eu comecei a poder escrever, porque eu fiquei algum tempo sem poder falar ainda, né? Eu escrevia assim, eu sei que Foram Deus... quanto tempo sem poder falar? Eu acho que até quando eu tirei as amarrilhas, nos meados de março. Que eu tirei as amarrilhas. Então a senhora não fazia nenhum movimento na boca? Não. Tudo era via... Toda a alimentação era venal? Uma parte, no hospital era via a gastrostomia, né? Uhum. E a respiração por traqueostomia. Pela traqueostomia. Depois, em casa, fecharam a traqueostomia, mas fui ainda com o aparelhinho, e a gastro também fechada. Então a senhora ainda foi para casa, a senhora foi para casa ainda com a traque? Ainda com coisa, mas fechada, né? Sem usar, só para uma emergência, precaução. E comendo de canudinho. Mas aí, nesse tempo que a senhora foi para casa, recebeu alta, então o seu rosto, como a senhora disse, que tinha recebido 45 fraturas. Aqui, 45 fraturas no maxilar superior, mais 2 no maxilar inferior. 45 né? Só no maxilar superior. E 2 aqui no inferior. Eu fiquei com uma placa, né? Também uns 2 meses com placa neste maxilar. E aqui com as amarrilhas, assim, que eu podia falar. Eu fico pensando, porque uma vez eu ouvi numa pregação alguém dizendo que Deus é um grande restaurador. Demais. E um grande artista de mosaicos. Verdade. Não é? Ele provou comigo. Mosaico não é aquele que pega... Os grandes artistas, como nós vemos, que pega uma pedra grande de mármore, vai ali esculpindo e daquela pedra de mármore sai ali uma imagem, né? Mas Deus, Ele também é esse grande artista de mosaicos, com todo respeito, pegando caquinhos... Foi caquinho. Que só no maxilar superior estava fraturado em 45 partes, imagino
com todo respeito, os caquinhos que estavam ao seu maxilar, e Deus, como um grande artista, esculpiu uma obra de arte. Ele usou, eu digo assim para os colegas, porque o oftalmo diz para mim, Elvíria, eu olho para você, eu não sei. Eu cheguei e falei, e agora? O que eu vou fazer? Ela falou, eu fiquei de mãos atadas. Mas, de repente, então, toda vez que ela me examina, a doutora Daniela diz, Elvíria, você realmente é um milagre. E o doutor, o bucomaxilo, né, que eles tiveram que fazer uma placa de acrílico para fazer um molde, para recolocar, eu falo que Deus usou da mão de vocês. Usou vocês, foram instrumentos. Porque foi todas as pessoas que acompanharam, principalmente colegas que entendem o problema, né? Todos. Porque diz que todo mundo que me via chorava porque achava que eu não ia superar. Mas foi feio mesmo. E eu revendo meu prontuário, como eu disse para o senhor, eu comecei a ficar apavorada. E não quis mais ver, falei, não quero mais ver. Não quero. Porque para quê, né, pai? Já estou aqui, Deus já reconstruiu, já me fez de novo. Estou aqui. No primeiro VT que nós mostramos da sua amiga, qual o nome dela? Rose. A Rose, dizendo que sempre que ela chegava para visitar, a senhora estava com o terço na mão. Mas a presença da Virgem Maria, como a senhora disse também, ela foi muito marcante na sua vida e tudo. Mas há também relatos que chegam até nós em que, mesmo quando a senhora estava em coma, o seu filho colocava o terço nas Meu suas filho, mãos. sabendo da minha fé, ele não deixou, acho que 1 minuto eu sem o terço. E pedia para a pessoa, não, é o terço na mão da minha mãe. O tempo todo. Então, o tempo todo, mesmo a senhora ali... Em coma, e ele... E ele também quis estar neste momento aqui, vendo com a senhora, falando com a senhora, conversando com a senhora, até porque ele também sofreu na pele o que a senhora sofreu. Acho que até mais, viu, padre? Oi, mãe, minha amiga, minha esperança. Eu queria dizer que se hoje eu sou um ser humano bom, é porque a vida inteira você me ensinou a ser uma pessoa cada vez melhor a cada dia. Você sempre esteve presente na minha vida, fosse comemorando alguma vitória minha, fosse me dando um abraço, uma palavra de conforto em alguma dificuldade, algum problema que eu estava enfrentando. Não importa o tamanho que fosse, você estava sempre ali firme e forte do meu lado, e sempre. Aliás, força, fé e bondade são 3 palavras que vão fazer eu lembrar de você a minha vida inteira. Se hoje você está aqui com a gente, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que você teve que superar, eu tenho certeza que é porque em toda essa jornada que você passou, você nunca deixou de se desapegar a essas 3 coisas: sua força, sua fé e sua bondade. Você é muito especial para mim e muito importante. E eu só tenho a agradecer o presente que a vida me deu, que foi ter uma mãe igual a você. Eu te amo. Um beijo. Obrigada. Tá aí. Isso que dá força também, né, padre? Claro. Ele que, sabendo da sua fé, e que também acabava sendo um gesto de fé dele, naquele momento em que a senhora estava ali, colocando o terço nas suas mãos, dizendo, pela fé da minha mãe, não tire o terço das mãos dela. E trazendo aí esses três pilares, né? Que a força, a fé e a bondade. E Deus me presenteou, padre, porque eu ainda ganhei uma netinha, nesse ano de 17, em setembro nasceu uma netinha. A sua nora estava com 2 meses de gravidez, né? A senhora disse. Sim. Também sofreu, coitada, porque ela tinha perdido a mãe em dezembro, depois, de repente, isso comigo, então ela ficou abalada também. Sim. 2 meses praticamente, né? Mas ela também superou, graças a Deus.
e a minha netinha, que é uma bênção perfeita, maravilhosa. É um presente de Deus. Então, Deus tinha um propósito para mim, né? Tinha um propósito. De ver Viver. a neta, né? De participar, né? Eu já está com 1 ano e meio. Então, Deus está me dando muito. Tenho que agradecer todo dia. Por enquanto é só ela. Só ela. Só ela de neta. Eu só tenho ele de filho, né? Uhum. E eu agradeço todo dia, Padre. Eu acordo, agradeço o meu dom de vida. Senhor, e falo, né? Como diz a Luzia que ensina, né? Espírito Santo, bom dia. O que vamos fazer juntos hoje? Peço para o Espírito Santo me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê orientação nas palavras, porque a gente é humano, a gente às vezes fala o que não deve, né? Sim. Então eu sempre peço para que Deus me dê orientação, a sabedoria que é o importante, o discernimento e a humildade. Acho que Deus me deu muito, né? De eu ser eu como médica, foi Ele que me fez. Se Ele me deu, eu tenho que me doar. Então, esse sempre foi o meu ritmo de vida, sempre foi isso, desde que eu me formei, né? Quer dizer que Cristo é minha força, medicina é meu ideal. E eu tenho que dar aquilo que eu recebi, como Deus disse, você recebeu de graça eu te darei. Então é isso que eu faço, Padre. Enquanto eu puder, eu estou aqui. Sim. Pode vir aqui, Ana, pode entregar para ela, porque as emoções do encontro, pode vir, não tem problema não. Essa é a nossa diretora. Conheço. Veio entregar aqui. Obrigada, isto. Ana. Obrigada, querida. A senhora nos trazendo tantos ensinamentos, né, de vida, daquilo que a senhora traz como os ensinamentos da sua fé, também de tudo que a senhora viveu. Eu tenho provocado as pessoas que têm nos assistido agora a isso. Mas como? Ela é tão boa. Por que Deus permitiu que acontecesse isso? E a senhora mesma disse que foi também questionada em relação a esta não ação de Deus. O que a senhora respondia para essas pessoas? O que eu respondo para elas é que... E aqui, claro, que eu estou perguntando para que a senhora também responda para quem está nos assistindo agora. Não, eu acho que Deus ele não quer mal de ninguém, não é? Eu acho que uma aprovação, quando Deus dá, Ele dá a aprovação, mas Ele já ajuda a você superar essa aprovação. Ele te dá força. É o que eu penso. Não acho que não foi castigo, não foi nada. Eu acho que aconteceu porque eu acho que eu poderia superar. Se talvez um dos 2 meninos ou uma outra pessoa talvez não superasse. Como diz a mãe de um dos meninos, ela me agradece muito e fala, Elvira, você livrou o meu filho. Olha aí. Né? E eu tenho uma outra colega que queria viajar comigo, ela me agradece, ficou comigo, Maria Ângela, e ela me agradece, porque ela disse, você me deu um livramento, porque se eu estivesse junto, podia ser pior. Então eu acho que Deus usou de mim porque Ele sabia, né? Como filha amada, Ele ia me proteger. Então Ele protegeu os outros, não a mim. Mas eu termino esse programa dizendo, até trazendo um ensinamento de Santa Teresa d'Ávila, que um dia, vivendo as suas provações de vida, disse, mas por que o Senhor trata os seus amigos assim? E Deus responde justamente, porque para os meus melhores amigos eu darei as maiores provações, porque eu sei que eles são capazes de superá-las e suportá-las. Teresa d'Ávila, com o seu ímpeto, diz, é por isso que o senhor tem poucos amigos. Então, Dona Elvira, muito obrigado pelo seu ensinamento de hoje. Eu que agradeço. E que Deus possa ainda permitir que muitas vezes a senhora conte na vida um pouco da sua vida. Amém. Deus abençoe a senhora. Amém. Deus, obrigado. Sua bênção, Padre. Muito obrigado mesmo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.